Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Olá, bem-vindos de volta ao Biblioteca de Bolso, esta sala de estar sobre leitura e sobre a experiência da leitura. Numa nova casa, numa nova sala, José Mário. É verdade, sinto-me bem num jornal, é o meu ambiente onde eu trabalhei durante muitos anos, não aqui no Público, noutras redações, mas é um prazer estar num jornal a fazer este programa. Agora sem as famosas patinhas da pova à nossa volta, mas pronto, o profissionalismo assim exige. Exatamente, vamos tentar que os ouvintes não lhe sintam muito a falta. Neste regresso, algumas novidades, voltamos à nossa periodicidade semanal. Portanto, vamos voltar aos vossos feeds de podcast todas as semanas. E para celebrar uma tradição da Biblioteca de Bolso, cada vez que regressamos, José Mário... Vez que recomeçamos, qual Fênix. Cada vez que voltamos a ter um folgo para voltar à Biblioteca de Bolso, voltamos com um programa sem convidados, só connosco. Só nós dois. Só nós dois, um pouco mais íntimo. E desta vez, a nossa proposta foi, o nosso desafio um ao outro foi trazermos livros que tenham causado algum impacto, que tínhamos lido. Muito impacto. Nos tenham causado, já vamos falar sobre o muito impacto ou o pouco impacto, mas que nos tenham causado algum impacto nas nossas leituras. Sim, e no meu caso são 3 livros de 2024 e só há bocado, quando vim para aqui, é que me apercebi que da última vez que fizemos isto, há 5 anos, foi mesmo antes da pandemia, depois com a pandemia o programa voltou a parar, nós fizemos uma coisa prospectiva. Imaginámos que livros gostaríamos de ler naquele ano de 2020 e as 6 escolhas, as 3 minhas e as 3 tuas, eram todas de mulheres e voltam a ser todas de mulheres. Voltamos a repetir a fórmula, não é? E acho que não é por acaso. Achas que não, então? Não, porquê? acho que, falo por mim, alguma da melhor ficção, da mais estimulante, da mais desafiante que tenho lido é, de facto, escrita por mulheres. Eu concordo, acho que aquilo de mais... E acho que não vai mudar neste ano, Nos porque eu vou falar tempos. dos 3 do ano passado, já vamos perceber quais são, mas, por exemplo, antes de sair de casa, recebi 2 livros que tenho muita vontade de ler, já de 2025, que é o da Chimamanda Ngozi Adichie, Inventário de Paixões, de Amores, algo assim, e o Orbital, que foi o livro que ganhou o Booker, agora é só o Booker Prize. Exato. De 2024, que também é de uma autora, portanto a tendência eu acho que se vai manter. Eu concordo contigo, sem dúvida alguma, e se calhar começamos pela tua primeira escolha. Tu trouxeste O Contrário de Nada, da Tess Ganti, um livro sobre o qual chateaste toda a gente lá em casa. Verdade. Toda a gente foi obrigada a ler, porque foi talvez dos livros que mais me surpreendeu e que mais me encheu as medidas nos últimos anos. E é surpreendente porque é um primeiro livro, a autora agora tem 32 anos, mas na altura em que foi publicado, e o livro ganhou o National Book Award nos Estados Unidos, em 2022, ela tinha 29 anos. Eu acho que isto é criminoso. É indecente. Como é que é possível escrever um livro destes com menos de 30 anos? É um livro, de facto, extraordinário e que me empolgou. Daí essa vontade de partilhar. É um livro que consegue uma coisa que eu acho que é extraordinariamente difícil, que é captar a textura do presente. Ou seja, ela parte de uma geografia muito concreta, uma cidade pós-industrial moribunda no Midwest americano, no famoso Rust Belt, é Vacaville, uma cidade imaginária, mas que é absolutamente decalcada de South Bend, no Indiana, que é a cidade natal da Tess Ganti. Aliás, as 2 cidades tiveram uma indústria automóvel que depois entrou em declínio e que fechou. Portanto, há muitas similitudes, mas ela consegue captar, por um lado, esse mal-estar da América contemporânea. O livro saiu já na fase pós-Trump. Pós-Trump da primeira vez. Da primeira vez. Agora, no momento em que estamos a gravar, estamos no início de Trump 2.0. Eu nem quero pensar nisto. Aqui o Biblioteca de Bolso é uma espécie de paraíso, não vamos macular. Mas a verdade é que essas influências depois acabam por contaminar as leituras e os escritores, não claro é? Que sim. E ela
Sim. É difícil captar o que é este presente. E ela capta muito bem, porque já vou falar um bocadinho da estrutura narrativa do livro. Mas, por exemplo, há personagens que andam à procura de um sítio com o Google Maps. Há alguém que pede à Siri uma andota. Há uma pessoa que tem como profissão ensinar emoções aos robôs. E isto foi antes de se começar a falar tanto da inteligência artificial. Há outra que apaga comentários indecentes numa página online de obituários, por exemplo. E ou seja, nós sentimos que é a realidade que conhecemos e muitas vezes a literatura tem tido dificuldade. Exato, era isso que eu ia dizer, não é? Tem sido muito difícil a literatura e principalmente quando lemos nacional e internacionalmente, é difícil, nós que vivemos com um telemóvel colado às mãos, depois lemos narrativas que não refletem essa realidade, não é? É muito difícil encontrarmos isso. Achas que é porque... pelo perigo de rapidamente essas narrativas ficarem marcadas, datadas. Sim, há esse perigo, mas eu acho que ela consegue fazer isto de uma forma muito orgânica. Ou seja, ela também não quer que isto sejam marcadores temporais. Sim. Surge espontaneamente. E a narrativa centra-se numa personagem absolutamente extraordinária. Eu apaixonei-me por esta personagem. É a Blandine, que é uma rapariga de 18, 19 anos, que é órfã de uma mãe que fez uma overdose de opioides, passou a infância e a adolescência em famílias de acolhimento, muito maltratada, com traumas, excelente aluna, mas que desiste da escola e não vai para a universidade, mas inteligentíssima, e que vive com 3 rapazes num bloco de apartamentos que outrora era para os operários da tal fábrica, e que é um microcosmos. E ela dá-nos, uma coisa que já se fez muitas vezes, não é? Dá-nos os vários andares, os vários apartamentos, o que se passa dentro de cada uma dessas casas, e uma delas é da Blandine. A Blandine é uma espécie de epicentro de todo o romance. E é uma figura magnética, misteriosa, ela tem o cabelo todo branco, assim parece, ela aspira à transcendência do corpo e a tornar-se quase intocável. Ela é fascinada pelas místicas católicas medievais, que é estranhíssimo. Passa o tempo a reler, por exemplo, a Wasteland do T.S. Eliot, não tem Instagram, portanto é uma adolescente fora do mundo e fora do tempo, inteligentíssima, e que de certa forma ela, muito consciente dos problemas da sociedade, ela quer aspirar a uma revolução que deita abaixo o capitalismo, que substitua o capitalismo por um sistema mais justo, mas tem noção de que nunca será capaz de fazer essa revolução. Mas por exemplo, é ecoterrorista. Ela provoca atentados que não matam ninguém, mas que moem os agentes económicos que querem dar cabo do jardim. Portanto, é uma figura fascinante. E tudo isso também muito atual, não é? Quer dizer, a Blandine poderia tirar uma lata de tinta a um quadro atualíssimo. E nós sabemos que lhe aconteceu qualquer coisa no início do livro, e depois no final do livro vamos perceber o que é. Será um crime, será o quê? E pelo caminho, a partir da Blandine, o livro avança como em círculos. Conhecemos as outras pessoas que vivem naquele bloco de apartamentos, depois as pessoas que vivem na cidade e, de certa maneira, na América toda, e ela cruza isto tudo com uma agilidade e uma elasticidade narrativa absolutamente extraordinárias. Só queria dizer mais uma coisa, não sei se já estou um bocadinho no limite, mas pronto, de facto, este livro empolga-me. O que me fascina também é o trabalho da linguagem. Ela é poeta, ela começou por ser poeta. A Tess Ganti tem vários livros de poesia e nota-se, há capítulos que se transformam em poemas, há capítulos que são, por exemplo, uma notícia de jornal, há uma sequência de dezenas de páginas só com imagens, é como se fosse uma novela gráfica e sem palavras, porque a personagem que está a narrar desenha melhor do que fala e, portanto, comunica por imagens. Portanto, é um livro com bonequinhos. Portanto, também os tem nossos bonecos. E, no fundo, é um livro experimentalista, mas que consegue uma coisa extraordinária, que é a literatura experimental. Na maior parte dos casos, pode ser muito interessante e desafiante, mas é geralmente muito chata, muito árida, muito exigente para o leitor. Exige um esforço de decifração, como um labirinto que é montado, o leitor entra lá dentro e depois demora algum tempo até perceber a lógica e tem que fazer um grande esforço. Aqui não, ela testa aos limites da narrativa, mas ao mesmo tempo o estilo é muito fácil de ler, é um puro prazer da leitura, é um cruzamento entre livro experimental e um page turner. E ela consegue esse equilíbrio através do humor.
Há muitas cenas divertidas, ela tem um sentido de humor extraordinário e utiliza-o clinicamente nas alturas certas. Por exemplo, a Blandina, a dada altura, enfrenta um professor que terá sido, não vou especificar o quê, mas a causa dela não ir para a universidade. Há ali uma situação entre os dois e ela depois analisa a relação dos dois, uma relação amorosa, falhada, com a dialética marxista. É absolutamente delicioso. Que isto seja feito por uma escritora americana de 29 anos, para mim é uma grande surpresa. E fico com uma expectativa altíssima para ler o segundo romance, que eu sei que ela está a escrever e que publicará em breve. E passamos para a tua segunda escolha. Vamos já para o meu segundo? Vamos já não para alternamos? O teu segundo, Júlio. Vamos falar do teu. Porque o teu primeiro também foi um livro que me apaixonou. Eu sei. O meu primeiro foi... Também foi uma leitura galvanizante. E que tu não trouxeste. Eu fiquei surpreendida não teres trazido. Para te dar essa oportunidade. Mas sim, então se calhar vamos para o meu... Sim, para a temporada de Furacões, da Fernanda Melchor, escritora mexicana. Sim, que para mim foi um livro avassalador. Completamente avassalador. Agora tenho uma memória da leitura. É engraçado como as memórias das leituras podem ser diferentes da vivência da leitura, não é? Ou seja, a memória que tu tens da leitura pode não corresponder ao tempo exato Isso é muito interessante. Que tiveste, não é? Da própria leitura. E porque no meu caso, no teu caso, tu quando pegas um livro, tu leste e este livro tu leste rajada. Eu não consegui ler este livro, ou melhor, não é um livro fácil de ler de rajada, digo-te já, e tu sabes. Não é? Eu sei, mas a minha memória é que eu não só o li de rajada, como foi como se os momentos em que eu estava dentro da leitura se cozessem uns aos outros e fizessem uma manta única, apesar de ter separado a leitura por vários dias. E sei que antes não sei se lhe posso chamar capítulo final, mas do fragmento final que encerra o livro, eu fiz uma pausa de uma semana. Porque é um livro muito forte. Para respirar é um livro... Não só. Não. É um livro que eu acho que tu sentes essa angústia da respiração, de precisares de vir à tona respirar em cada fragmento, em cada capítulo. Mas essa urgência de precisares de respirar, porque ela te agarra pela garganta e te obriga... Asfixia mesmo. Eu acho que ela faz aquela brincadeira meio erótica de ir asfixiando e ir-te libertando para que tu não morras. Ela não quer que tu morras, mas quer que tu sintas que a tua vida se pode extinguir a qualquer momento. E isso intensifica a sensação, não é? Completamente. Mas tive de fazer uma pausa porque eu tinha muito medo dela estragar tudo no último capítulo. E eu pensava, este livro para mim pode ser perfeito se ela o terminar bem. E o problema é, eu não sabia como é que se terminava um livro daqueles. Como é que se termina uma narrativa daquelas. Ainda por cima é muito fragmentária, são várias perspectivas da mesma coisa, não temos a certeza absoluta do que é que aconteceu, não é? Exatamente. Há um crime, toda a gente é uma bruxa, não é? Matam a bruxa, quer dizer, ou alguém... Será que mataram a bruxa? E será que é a? Será que é a bruxa? Bom, logo isso me fascinou, não é? O facto de estarmos a falar de uma bruxa, entre aspas, e do facto de ser uma figura feminina que é morta, e isso é um tema, não é? É um tema da história, é um tema da literatura. Sim, no caso do México, o feminicídio é um fenómeno brutal, não é? Naquela região, Valparaíso, exatamente. Então... E ainda por cima, a Fernanda Melchor, que tem uma matriz jornalística que partiu de uma história verdadeira, para escrever esta narrativa. Ela inicialmente achava que ia fazer um livro de não-ficção e depois percebe que a ficção é a realidade mais honesta que ela pode imprimir a este caso, porque eu acho que esta ficção é mais verdadeira até do que, se calhar, os factos dos acontecimentos. E quem está a falar no México está a falar muitas vezes em Portugal. Eu penso em tantos outros casos que nós, infelizmente, vamos ouvindo de femicídios em Portugal. Podemos projetar. E que podemos facilmente projetar
projetar este caso. Também é o narcotráfico, não é? A questão da violência dos gangues. Sim, mas sabes que para mim o narcotráfico está lá pano de fundo em pano de fundo e como stand-in sobre estar de fora de uma sociedade, estar à margem da sociedade, estar nas franjas do que é a vida comezinha do dia-a-dia, estando dentro dela mesma. Portanto, as pessoas que andam de autocarro todos os dias, estes movimentos das franjas para o centro e do centro para as franjas, e ela vai... Na minha ótica, ela pega em tudo o que é marginal para trazer... para te mostrar, para essa violência revelar. Está lá, latente, mas a violência é muito maior dentro da família, por exemplo, entre as personagens no núcleo familiar, o estado de miséria, de pobreza, de desagregação, essa é a violência maior que ela explora, não é? Sim. Isso é muito interessante, porque nós também sabemos que é no seio das famílias que a maior violência muitas vezes acontece. E não ficaste fascinada pela linguagem, pela torrencialidade daquela linguagem? Completamente. Ela tem capítulos inteiros, ainda dizem mal do Saramago, em que é só uma frase. Ela não faz parágrafos, quer dizer, E eu nunca sentia falta de um ponto final, nunca sentia falta de uma vírgula. Eu queria chegar muito ao fim, porque precisava de respirar, porque ela faz aquele jogo de asfixiamento, mas eu queria chegar ao fim para respirar, ao fim de cada capítulo, mas para ganhar balanço para o próximo, porque ainda por cima, como cada fragmento é uma perspectiva, é um outro algumas olhar, outra visão. Sobrepõem-se, não é? Tu queres saber, não é? Tu queres saber todos os... Se calhar é defeito de formação também, não é? Mas eu quero saber todos os lados da moeda, eu quero conhecer todos os lados da moeda, eu quero conhecer todas as versões desta história. E ela apresenta-te tantas versões da mesma história... que no fundo tu has de encontrar ali uma realidade ou uma verdade para ti. E também a forma como a verdade é diferente e é impossível. Não é? É a impossibilidade também da verdade. Mas sim, foi um livro que me marcou muito, de tal forma que comecei a procurar tudo sobre a Fernanda Melchor. Entretanto, já foi publicado outro livro dela, o Paradise, exatamente, em Portugal. Que é mais curto, é mais sucinto, mas tem esse punch, essa violência brutal da escrita dela. E, de facto, ela ainda tem poucos livros, uma obra relativamente curta, mas, de facto, é já um grande nome da literatura latino-americana. Eu, se calhar, posso já avançar com um segundo, porque se calhar podia... Eu vou trocar... Eu podia falar primeiro da Irene Solá, que é catalã, mas uma vez que estamos a falar de Sudamérica, vou avançar para a Gabriela Wiener, que foi um livro publicado no final do ano passado pela Antígona, o Retrato Waco. Ela é uma escritora peruana, de 75, portanto um bocadinho mais velha do que as outras duas que eu trouxe, e ela inscreve-se na corrente da autoficção. É assumidamente um livro autobiográfico, parte de elementos autobiográficos, mas é interessantíssima a forma como ela desconstrói a própria noção da autoficção. A autoficção é um campo um bocadinho pantanoso e às vezes um bocadinho já gasto ou arriscado. Ela reinventa um bocadinho o género porque se expõe muito, cá está, e sobretudo porque parte de uma premissa muito interessante. O livro começa no Museu de Quai Branly, em Paris, ao pé da Torre Eiffel. É um museu etnográfico, onde ela descobre 4.000 peças de arte pré-colombiana que foram arrancadas ao Peru e trazidas para a Europa por um explorador e arqueólogo austríaco do final do século XIX, com quem ela partilhou o apelido. Porquê? Porque é o trisavô dela. Esse explorador, que teve, aliás, que escreveu uma obra monumental de 900 páginas sobre o Peru e a Bolívia, tratando com uma perspectiva muito eurocêntrica e muito racista, portanto, nos antípodas do que ela pensa,
mas o sangue dele corre-lhe nas veias, literalmente. E essa história também, essa história, porque ele, antes de voltar para a Europa, ele só esteve lá 2 anos, terá tido um encontro com uma nativa e ela... Um encontro. Muitas aspas neste encontro, mas sim. Mas pronto, engravidou-a. Era o bom colonizador, se virmos a fotografia da Gabriela Wiener, ela própria diz, estas estatuetas que estão no museu têm a minha cara, porque ela é um rosto puramente indígena. E, portanto, ela confronta-se aqui com essa memória de um antepassado que, no fundo, se apropriou culturalmente dos antepassados dela, e faz uma reflexão muito interessante sobre isso, até porque chega a um ponto em que ela, por um lado, há uma repulsa inicial, mas depois ela pensa, eu serei assim tão diferente dele? Porque toda o trabalho desse antepassado partia de uma visão do mundo a partir dele próprio. Era ele contava, era um grande contador de histórias e olhava para a realidade da América do Sul que conheceu a partir de si mesmo. E ela, eu faço o mesmo. Portanto, essa pulsão narcísica, egocêntrica, é, no fundo, algo que se calhar ela herdou também. Portanto, a questão das heranças, o que é que herdamos, à força ou não, tudo isso está no livro. Mas depois também está a história dela. Ela regressa ao Peru para estar com o pai nos últimos... O pai está quase a morrer e quando chega lá, o pai já morreu. Coisa que acontece quando se vive noutro continente. E então ela mergulha no processo do luto, que é bastante violento e ela confronta-se com isso. Ela, por exemplo, faz uma coisa, ela fica com o telemóvel do pai e começa a ver os e-mails do pai e descobre que o pai tinha uma amante e vai à procura dessa mulher. Pronto. E pelo meio, portanto, ela expõe o pai, expõe o antepassado, mas também se expõe muito a si mesma. Ela escancara a sua vida, os seus dilemas, os seus problemas pessoais, porque ela está numa relação poliamorosa, ela é casada com um jornalista peruano e com uma livreira espanhola, e fala disso. Já nas suas crónicas nos jornais ela costuma falar da sua vida sexual, dos enganos, dos problemas, e expõe tudo, e depois cruza esses elementos todos com cá está, tu há bocado dizias do cozer, ela cose estes elementos todos muitíssimo bem e tem uma escrita vertiginosa, uma escrita brutal, mas ao mesmo tempo luminosa, selvagem, mas bela. É um livro absolutamente surpreendente, em que ela não transige em relação a nada, nem em relação ao passado, nem em relação a ela mesma, e é de uma brutal honestidade. E ao mesmo tempo uma elaboração literária extraordinária, uma linguagem muito, muito, muito interessante, muito, muito arriscada e muito trabalhada e, portanto, literariamente encheu-me também as medidas. É um livro belíssimo e que eu recomendo. Ler os e-mails do pai no telemóvel é o equivalente a descobrir os diários, não é? Ou as cartas trocadas em segredo. Normalmente são os pais que descobrem os diários dos filhos, não é? Que é uma espécie de inversão. Sim, mas quer dizer, à morte dos pais, geralmente descobres os segredos, não é? Não sabes o que é que vais descobrir. Mas como ela também se põe a si mesma sempre em causa, há um momento em que tu dizes, mas ela pode fazer, ela deve fazer isto. Quer dizer, também não temos a certeza absoluta que ela o tenha feito, porque obviamente isto é uma ficção. Exato, não deixa de ser uma ficção. O que é a realidade? Agora, é inteligentíssimo e é mais um exemplo de uma autora que está a explorar, que está ali a tentear, a ver até onde é que a ficção pode ir. E, sinceramente, vejo muito mais isto em autoras do que em autores. E este é mais um exemplo muito feliz de exploração literária. Se calhar continuamos na América do Sul, porque passamos para a minha segunda escolha, As Malditas, da Camila Sosa Viladas, e entramos na Argentina, um país que nós visitámos recentemente. É verdade. E para mim continuamos nas franjas da sociedade, que é um tema que me interessa particularmente, que me interessa explorar e que me interessam os autores que a exploram também, porque também me parece serem os mais inventivos e os mais interessantes, tanto em termos de forma como de linguagem. As Malditas, da Camila Sosa Viladas, é o primeiro romance
da Camila, que teve uma vida bastante dura enquanto transexual. Ela reclama o termo mesmo transexual para si e ela não trans. E ela também reclama o termo travesti. Ela travesti, assume sim, travesti. Totalmente, Nós somos travestis e sim. E o somos aqui é importante, não é? Porque é uma espécie de um grupo. É um coletivo. É um coletivo. E todo só o isso livro já é extraordinário. Sim, e todo o livro tem uma respiração de coletivo, de conjunto, de família, mais do que família, de irmandade. De uma irmandade muito, muito coesa, de uma família escolhida, alguns elementos do sobrenatural, não necessariamente realismo mágico, mas... Que também existem na temporada de Furacões. Que também existem na temporada é de Furacões, portanto é engraçado que sejam, mas é natural que sejam as herdeiras também desse movimento, não é? E que esses traços ainda existam nas suas narrativas, mas de uma forma bastante real. Mas um realismo sujo, não é? Completamente sujo. É um livro sujo. É um livro que, enquanto estás a ler, as tuas mãos estão a ficar sujas com a tua leitura. É o primeiro romance dela. O que é também bastante surpreendente e de alguma forma obsceno, porque os primeiros romances não deveriam ser assim. Não se devia escrever tão bem à primeira, não é? Não se devia escrever tão bem à primeira. Não, eu preciso de um livro que tenha alguns defeitos para ser um bom primeiro livro, não é? Agora, se acabas de ler e dizes bolas, que é para não dizer um palavrão no ar, porque agora estamos no público e somos pessoas sérias. É uma coisa mais séria, caramba, isto foi perfeito, ou praticamente perfeito, não tem piada. Não, mas estou a brincar. É um livro absolutamente incrível. Em Portugal foi agora publicado o segundo romance dela, ou será publicado em breve o segundo romance dela, e ela é uma personagem alegre, feliz. Eu sigo-a no Instagram e é absolutamente delicioso porque ela conta tudo. O livro é autoficção também. Embora as fronteiras, as malditas, embora a fronteira entre o que é a verdade inventada sejam muito... Ou a invenção que permite chegar à verdade. Exatamente. É uma grande questão. O que é dali a verdade? O que é que dali... E não é interessante que este livro, sendo o que é, porque é muito das margens, como tu dizes, tenha sido um fenómeno de... passa-palavra, porque houve muitas pessoas, o livro circulou, houve muitas pessoas... cresceu dessa forma, sim. E há alguns livros que funcionam assim. Eu fiquei surpreendido que este tenha tido esse tipo de mecanismo de contaminação, das pessoas dizerem, tens que ler, tens que passarem uns aos outros. Sim, mas sabes que eu acho que esse movimento está... Bom, a literatura das margens está a crescer, a literatura com estas temáticas, a exposição destas realidades mais sujas e mesmo das construções narrativas menos mais lineares pela sociedade, não é? Sim, acho que estão a começar a ser mais mainstream. Vamos ver o que é que vai acontecer no a seguir. No fundo é trazer para a luz e trazer para a dignidade, digamos assim, da literatura, se calhar com entre aspas, com muitas aspas, pessoas que normalmente não tinham lugar na literatura. Sim, e que não eram... Isso é fortíssimo. Ou então não é? que tinham um papel muito clichê na literatura. Sim, muito caricaturizado. Desempenhavam uma função muito específica na literatura, não é? Não era a personagem principal. Não, de todo. E aqui ela faz... É quase um elogio completamente. Dos travestis, não é? Um manifesto de... Tudo. Ela mostra-te tudo. Ela mostra-te o sangue, mostra-te o esperma, ela mostra-te todos os fluidos corporais possíveis e imaginários de uma narrativa da vida daquelas pessoas. Sim, ao mesmo tempo a miséria, mas também a glória de ser travesti. Sem dúvida. Isso é belíssimo, é belíssimo. E é um livro absolutamente belíssimo de uma editora também muito pequena em Portugal, da BSF Editores, da BCF Editores.
E portanto, eu apelo a que todas as pessoas procurem esta pequena joia, esta preciosidade, porque realmente eu estou muito ansiosa para ler o próximo livro, mas recomendo As Malditas, da Camila Sousa Bilelas. Se calhar passo para a minha terceira escolha. Passas para a tua terceira escolha, que é a Irene Solá, que é Eu Canto e a Montanha Dança, o romance publicado na Cavalo de Ferro, que é uma escritora catalã que nasceu em 1990, portanto vai fazer 35 anos, eu não percebo isto. E que é também poeta, curiosamente, e artista plástica, e também se nota. Mas não tem imagens este não tem. Por acaso tem umas imagens, mas não tantas como a Tess Ganti. É um livro também muito, muito original na forma como está construído. São várias histórias que estão interligadas e que se passam todas numa das vertentes dos Pirineus, em vários tempos históricos, desde a Guerra Civil até à atualidade. E as várias histórias são contadas sempre de maneiras muito diferentes. E o que não é completamente original, porque já foi feito, mas a forma como ela faz, eu acho que é muito original. Ela cria narradores. Há narradores humanos, mas, por exemplo, a primeira cena do livro, que é a morte de alguém que está à chuva durante uma tempestade e que um agricultor tenta libertar a sua cabrinha com um canivete e é atingido por um raio e morre. Na realidade é um poeta particular, porque é um poeta que não escreve, que só diz os poemas e só diz os poemas para si. Portanto, ele vai dar uma volta, sai do ambiente da casa, muito caótico, para ir dizer poemas para si mesmo. No fundo, é um poeta de um só leitor ouvinte, que é ele próprio, e morre. E esse capítulo é narrado pelas nuvens de onde saiu o relâmpago que o mata. Mas depois, ao longo do livro, há partes que são narradas por um cogumelo, ou por um corso, ou por um urso, ou pelas montanhas. Ou seja, é a própria natureza que narra as histórias e a passagem dos humanos, e olha para os humanos com uma certa distância, e que também se torna a distância do leitor. Mas, ao mesmo tempo, escava fundo naquelas histórias, porque muitas têm a ver com o trauma da Guerra Civil, com o facto de haver crimes passados que reemergem, que reaparecem e cicatrizes que não estão saradas. Aliás, nessa temática aproxima-se de um outro livro, não podemos trazer todos, que é o Caruncho, da Leila Martínez, que também é editado pela Antígona, que também vai buscar esses traumas da Guerra Civil. É outra coisa, uma casa assombrada, mas também diferente. Extraordinário, também é um livro, podia estar aqui. Podíamos ambos ter trazido. Mas ela cria estes... É uma espécie de júbilo narrativo enorme. Ela joga com a linguagem. O livro é curto, os capítulos também são curtos, mas são potentes, são concentrados, são exaltantes, e nós, de início, sentimos um bocadinho perdidos neste dispositivo, mas depois começamos a perceber as ligações entre as histórias, e o efeito total é magnífico. É de uma grande criatividade, de uma grande liberdade. É espantoso, de facto, que se esteja a escrever desta maneira, autoras jovens. Pronto, só falta, se calhar, surgirem mais autoras assim também em Portugal. Mas isso, pronto, ficará para outras conversas. Para outras conversas, certamente. É engraçado teres trazido este livro, porque eu recentemente ouvi um podcast com a Irene Solá, em que ela discutia como é que era o seu processo criativo para titular livros. E como é que é titular uma obra? E ela falava enquanto artista plástica, e ela dizia que, ao contrário dos romances e dos quadros, ela não conseguia pôr títulos a poemas. Porque o poema era uma coisa muito intrínseca, e se calhar é por isso que ela põe um pastor poeta de um só leitor, um só ouvinte. E falava também na questão da música, e quando tu estás a dizer um poema, há uma certa musicalidade na tua... Mas o livro todo ele é musical. Não só é musical, como usa muito bem a diferença das escalas, porque há uma escala geológica, há um capítulo que é narrado pelas montanhas, que são milhões de anos. Tanto usa essas escalas da grandeza da natureza, como depois vai ao minúsculo, ao microscópio, às formigas, e ela circula entre estas várias escalas
de forma quase musical. Aliás, a escala também é um termo musical. Mas já agora, já que falo deste livro, queria também evocar, já falei da Leila, mas um outro livro que também saiu ano passado, porque o da Leila foi de 2024 também, que é A Parede, da Marlene Haushofer, que era um livro que ficou meio esquecido, dos anos 60, acho que foi publicado em 1961, uma autora austríaca, que a Antígona publicou agora, depois do livro já ter sido recuperado em vários países, e que é uma espécie de precursor do, ecofeminismo, porque tem questões ecológicas e tem questões relacionadas com o feminismo, antes desses temas estarem na ordem do dia, e os dois juntos ainda menos. E é um romance também prodigioso, porque consegue... algo de... foi outro que eu também convenci algumas pessoas, nomeadamente um dos meus filhos a ler. Não o obriguei, mas ele sugeri muito veementemente. E ele, olha, já não morremos hoje. Não. E nem casamos amanhã, porque também não é preciso. Mas ele acabou por ler o livro e veio-me agradecer, porque de facto também adorou o livro. Porquê? Porque é um livro que parte de uma premissa muito simples. E quando começamos a ler o livro pensamos, este livro não pode ter 200 e tal páginas. Impossível. Impossível, porque começa com uma mulher que de repente percebe que ficou isolada do resto do mundo. Há uma parede, a tal parede, invisível, que a separa, e ela percebe que do lado de lá tudo morreu, as pessoas morreram. Mas ela sobrevive. Ela será o último habitante do mundo e está sozinha por si e enceta um diálogo com ela própria e com a natureza. É ela sozinha na natureza a sobreviver durante 200 páginas. Como é que é possível? É não só belíssima a escrita e não só extraordinária a narrativa, como absolutamente empolgante. E nós não conseguimos largar o livro, o que é incrível, é prodigioso. Mas esse trarás num outro podcast, eventualmente, num outro Biblioteca de Bolso, na próxima temporada. Mas fica a sugestão. Pronto. Sim. E passamos para a minha última escolha. Regressamos à Argentina. Aliás, este livro foi comprado na Argentina, não tem edição em português. E foi um livro com o qual eu me cruzei numa das nossas muitas visitas às centenas de livrarias que visitámos na Argentina. Centenas não direi, mas dezenas. Dezenas. E foi um livro que me cativou logo quando eu o vi, e na verdade eu não o comprei da primeira vez que o vi, e depois obriguei-me a ir a outra livraria e a comprá-lo. Chama-se La Hermana Menor, um retrato de Silvina Ocampo, e é escrito pela Mariana Henriques, também ela... Muito amiga cá de casa, não é? Muito amiga cá. Nós gostamos muito dessa rapariga. Muito, muito. A Mariana Henriques poderá já também ser conhecida dos nossos ouvintes, sim, não é? Tem vários romances publicados em 2 livros de contos e um romance enorme. Sim. E descobrimos que nós já gostávamos muito dela, mas descobrimos que ela é um absoluto sucesso na Argentina. Rock. É uma estrela rock. Ela tem arte de estrela rock ainda por cima. Não, ela tem livros em que fala das músicas rock e dos concertos de rock. Também tem outro também era grupo ótimo que eu me arrependi de não ter trazido, sobre cemitérios. Portanto, muito punk, muito rock. A Mariana Henriques, absolutamente maravilhosa. E ela faz uma biografia, ou resgata a figura da Silvina Ocampo, que, na verdade, uma grande escritora também, ela argentina, mas que... durante muitos anos foi mais conhecida pela envolvência familiar, ou seja, por ser mulher... Não só pela envolvência familiar. Adolfo Bioy Casares, ela era mulher e amiga do Jorge Luís Borges. E irmã da Vitória Ocampo. Exatamente. Ela, sim, também uma grande romancista argentina. O problema é que, de repente, a Silvina... que não era uma mulher apagada, mas era uma mulher, talvez, possamos dizer que ela era mais discreta, acabou por, quando publicava, e porque ela estava tão... os seus dias, o seu dia-a-dia, a sua vida do cotidiana estava tão intimamente ligada, nesta forma literal, ao Adolfo Bioy Casares e também ao Borges, que era visita diária de casa dela. Almoçava com eles. E sempre. Depois jantava todos os dias. E aliás, o Borges tem vários poemas dedicados à Silvina. Era muito preocupado sobre o que é que a Silvina achava daquilo que ele escrevia. Colaboraram em revistas, os dois. Também. A Vitória Ocampo foi a fundadora da revista Sur, que é uma revista também importantíssima para as letras sul-americanas.
E a obra da Silvina acabou por ser... Ela era acusada, quando publicava, até mais ou menos aos anos 80, ela era acusada de não ser borgesiana o suficiente e não ser semelhante ao Bioy e não ser semelhante à Vitória Ocampo, ao Campo, muito menos cerebral, muito mais selvagem, muito mais... bizarra, estranha. Complexa, muito mais complexa. Ela é uma figura que está envolta num grande mistério. Ela continua a ser uma figura muito misteriosa. Nas biografias do casal Bioy Casares, ela era tida como, porque é muito conhecido que o Adolfo Bioy Casares teve muitas amantes e, portanto... Era um playboy. E ela era tida em algumas das biografias, nomeadamente da empregada que os acompanhou nos últimos anos de vida, era tida como coitada. Ela guarda uma cadeira à porta de casa para o esperar todas as noites. E vários amigos diziam, bom, calma. Se calhar não é bem assim. Se calhar não é bem assim. Sim, eles tinham uma devoção muito grande um pelo outro. Apesar do Bioy Casares também não falar muito dela na sua biografia. Na sua autobiografia. O que também... é muito curioso, sintomático. Mas também ele dizia que todas as amantes que ele tinha, todos os affairs que ele tinha, terminavam no momento em que elas diziam: deixa a Silvina e casa-te comigo. E ele dizia: não, calma, casar não. Se elas me convidassem, se elas me convidassem para viver com elas, tudo bem. Agora, casar... eu ponderaria. Agora, casar foi com abdicar da Silvina nem pensar. Exato. E, portanto, a Silvina acabava. Mas a Silvina também tinha a sua vida, não é? Tinha a sua vida. Aliás, os amigos não são muito claros, mas diziam: não se preocupem com a vida amorosa da Silvina, que ela também a teve e de forma muito gratificante. E, portanto, há várias... especulações sobre a sua vida sexual, sobre a sua vida amorosa. Há especulações de que ela terá tido um caso com a mãe do Adolfo Bioy Casares, aliás. Isso é hiper literário. E, portanto, e que eles terão tido um caso também... com a Alejandra Pizarnik também. E com a Alejandra Pizarnik. Grande e poeta. Já numa altura final da vida da Silvina. Com uma diferença grande. Exatamente. Portanto, mas, curiosamente, nós, quando estivemos na Argentina, em Buenos Aires, encontramos por mero acaso, uma exposição na Biblioteca Nacional, que continha livros e dedicatórias em livros da Biblioteca da Silvina e do Adolfo. E há uma sequência de dedicatórias à Silvina, de um autor argentino, que começa, no primeiro livro, ele diz qualquer coisa do género: à minha querida Silvina. Que eu tanto admiro. E a coisa vai evoluindo até terminar numa... Porque ela nunca lhe respondia. E percebe-se isso pelas dedicatórias. Não sei se ela não respondia aos livros, provavelmente terão estado socialmente em alguns... terão tido interações não sexuais, mas sociais. Bem, sexuais também não sei, mas sociais. Ele não diria o que disse. Sendo que... ou se calhar sim, um homem iludido é um homem iludido, mas o que eu quero dizer é... ela era uma pessoa de casa. O Adolfo também não gostava de ajuntamentos nem de festas. Portanto, eles eram pessoas contidas no seu próprio mundo. Eles viviam nos apartamentos, nas casas que ocupavam. Apartamentos pequeninos, não era? De 20 e tal quartos. Portanto, problemas de espaço na Argentina. É uma classe, convém dizer, muito abastada. Muito abastada. Ela burguesia de Buenos Aires. Altíssima burguesia. A família dela vinha de uma aristocracia ainda argentina e, portanto, ela também... A casa onde ela nasceu é agora conhecida como Vila Ocampo, porque nasceu ela e nasceram as 6 irmãs, das quais a mais velha era a Vitória e a Silvina era a menor. Portanto, a mais pequena. A irmã menor era a mais nova, a mais... Mas já agora, na tal sequência, ele acaba dedicando secamente a Silvina ingrata. Exato, o último livro, a última dedicatória é essa, Ingrata. Sim, e portanto é uma figura... Ela deve ter destruído muitos corações, imagino.
Sim, sim, parece-me que sim. A Mariana Henriques faz um trabalho muito interessante. Também se nota que a Mariana vem de uma matriz jornalística, ela foi jornalista durante muitos anos, cronista. A preocupação dela com esta biografia, eu tenho algumas reticências em chamar-lhe uma biografia, um livro para uma biografia. É um exercício biográfico, digamos sim, assim. Sim, não é muito longo, tem nem cerca cobre, se calhar de nem 200 cobre páginas. todas as fases da vida dela, não é? Ela vai picando sempre as fases de vida da Silvina, mas vai mostrando como é que esta personagem, como é que se chega à Silvina ao campo. Mas o interesse dela é mostrar o quão complexa é esta personagem. Não me parece que a Mariana esteja aqui à procura de uma verdade absoluta sobre a Silvina Ocampo, porque também não acho que seja possível chegarmos a uma verdade absoluta. Portanto, cara, o que a fascina é o lado de personagem dela. Sim, ela é como se fosse uma Aliás, grande personagem. O Borges diz qualquer coisa como eu confesso que fiz uma orelhinha nessa página, mas eu fiz tantas orelhinhas em tantas páginas que agora não consegui encontrar. Mas o Borges disse sobre ela, disse que qualquer coisa, vou parafrasear muito livremente, dizendo que Silvina Ocampo está mais apaixonada pela personagem de Silvina Ocampo do que sobre a Silvina Ocampo real. Portanto, a própria está apaixonada pela personagem que ela era. Exatamente, e que fazia essa construção. Portanto, e a Mariana também está apaixonada pela personagem que era. E faz-nos apaixonar também. Sim. Porque a Mariana faz aqui um jogo muito inteligente entre o que é o mito da Silvina Ocampo, porque isto de ser uma mulher misteriosa também se cultiva, não é? Se cria. Também se cria, e a própria Silvina, que não gostava de ser fotografada e que punha as mãos à frente da lente e se movia rapidamente em lugares com pouca iluminação, quando estava com fotógrafos amigos, para não ser fotografada da forma... Estratégia anti-paparazzi. Completamente, porque achava que era uma mulher feia. A mulher mais linda, ela dizia que era a Vitória. A Vitória que era a irmã mais bonita, velha, era a irmã bonita. E a Silvina era a irmã mais suja. Se calhar estou a ver aqui um traço nas minhas leituras, não é? E há um lado de ferocidade nos contos dela, que também têm sido publicados na Antígona. E tem esse lado feroz de quem sabe que não tem, digamos, a sorte de ser... de ter a beleza, de ter os instrumentos de sedução dos outros. Então tem que ir por outros caminhos, mais esconsos, mais sombrios, mais sujos. Sim, mais sujos, mais subterrâneos, não é? Sim. Eu acho que muito do charme da Silvina Ocampo é também... Esse lado esquinado, não é? Sim, e muito subterrâneo, não é? Há vários momentos. Ficaste com mais vontade de ler os livros dela, depois de leres este? Muito mais. E de a descobrir melhor. Fiquei com muita vontade de a ler e até de ler as coisas que ela escreveu para a infância, porque quando ela se torna avó, ela é avó de 3 crianças, e foi quando ela começou a escrever para a infância. E não consigo imaginar a Silvina a escrever para a infância. Ela decidiu, e muitos contos dela para a infância estão reunidos. Ela conseguiu escrever sem perversidade? Não estou a dizer isso, mas... Há uma tradição de perversidade nas histórias infantis, não é? Exatamente. Mas ela... muitos dos contos para a infância foram mais tarde reunidos em coletâneas, quote unquote, para adultos. E ela não lhes mudou uma vírgula. E, portanto, a Mariana também nota isso, que é o brilhantismo que é poder-se escrever... de uma forma tão hábil que aquilo que tu escreves serve para crianças e para adultos. Tem obviamente 2 leituras completamente diferentes, ou leituras completamente diferentes, sendo criança ou sendo adulto, mas é tão bom que podes ler sendo criança ou adulto. Agora fiquei muito curioso. Acho que vou procurar esse livro. E pronto, e chegamos ao fim das nossas escolhas. Nós ficávamos aqui mais umas horas, mas pronto. Muitas horas. Mas também é só para abrir o apetite para os nossos ouvintes. Exatamente. Nós para a semana regressaremos com um convidado, voltamos ao nosso formato habitual. Semanalmente, recordo, agora que estamos no público. Vou só recordar que O Contrário de Nada, da Tess Ganti, tem uma edição na Alfaguara em Portugal. Eu Canto e a Montanha Dança, de Irene Solá, na Cavalo de Ferro. Retrato Waco, de Gabriela Wiener, provavelmente. Antígona.
Temporada de Furacões, Fernanda Melchor, da Elsinor. As Malditas, Camila Sousa Viladas, na BCF Editores. E esta La Hermana Menor, um retrato de Silvino Campo, da Mariana Henriques, na Anagrama. Por nós, está feito? Está feito. Voltamos? Voltamos, que bom. E cá estaremos para a semana com mais um convidado. Convém recordar que a música do genérico é a Night Owl, dos Broke for Free. A pós-produção deste episódio foi da Magda Cruz e a coordenação de podcast do público é do Amilcar Correia. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E até para a semana, Zé Mário. Até para a semana, Inês.